Ó bondoso e eterno Deus, nosso glorioso Pai Celestial, é muito bom, Senhor, novamente estarmos unidos e reunidos na mesma fé, no mesmo amor, no mesmo coração e com o mesmo objetivo. Estarmos na Tua casa, na casa de oração, em nossa Santa Igreja, no Teu tabernáculo entre os homens nesta terra, para, em primeiro lugar, ó Pai, Te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, pela vida preciosa que está em nosso espírito, vida esta concedida pelo Teu amado Filho Jesus, através da Sua vinda, do Seu sacrifício e do Seu sangue inocente que por nós, naquela cruz, foi derramado. Por isso, ó Deus, toda honra, glória e louvor seja dado ao Senhor, ao Teu divino Espírito Santo, onde as virtudes preciosíssimas que fortalece o nosso ser e que alimenta a nossa alma, vêm ao nosso encontro. E principalmente na noite deste dia, de uma forma muito especial, porque, claro, em cada coração apostólico, todos aqueles Teus filhos e filhas que aqui comigo estão, ao deixarem os seus lares, creio, vieram com desejo de aqui receber mais para si, mais para o seu espírito, mais ânimo, mais fé, mais coragem. E tudo isso, ó Pai, o Senhor, juntamente com o Seu Divino Espírito, através dos Teus santos, poderosos, magníficos, que dos céus vêm a esta terra, enviados pelo Teu amado Filho Jesus, pela Santa Vó Rosa, e hoje também pelo Primaz, nosso santo profeta Irmão Aldo, já estão presentes entre nós, e irão participar desta santa reunião de adoração ao Teu Divino Espírito Santo. Por isso nós Te agradecemos, ó Deus, por mais essa semana vitoriosa, maravilhosa, de luta, mas de grandes vitórias, para cada um de nós, para o Teu povo e para a Tua Santa Igreja. Receba, portanto, ó Deus, ao lado de Jesus, Teu amado Filho, ao lado da nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e também do profeta Irmão Aldo, todo o nosso louvor, gratidão e adoração, que será externado através do nosso espírito e também através do nosso canto, através da nossa comunhão contigo, com os Teus santos e anjos. E por isso nós Te agradecemos de todo o nosso coração, por tudo quanto temos recebido do Senhor, através desta igreja, da Santa Vó Rosa, o Consolador prometido, enviado, e como uma dádiva preciosa, concedido a este povo apostólico, a nossa querida e santa avó. E hoje, no Teu reino, ó Deus, ao Teu lado está o nosso profeta Irmão Aldo, que durante 44 anos esteve fisicamente à frente deste povo e desta igreja. E hoje em espírito continua conosco, ao lado de todos quantos o ama, com sinceridade, crendo, portanto, no poder maravilhoso que o Senhor a Ele concedeu de reinar para todo sempre e lutar pela vitória deste povo e desta igreja apostólica. Por isso entregamos nas mãos da Senhora Avó, nas mãos do Senhor querido profeta Irmão Aldo, toda a nossa reunião, e por ela, desde já, os nossos agradecimentos sinceros. Amém.
Prezados irmãos e irmãs, acompanhando a melodia e a letra desses dois hinos, os quais foram apresentados, podemos ver, irmãos, e sentir quanta honra a Santa Vó Rosa tem proporcionado a esta igreja. Porque, através dela, Jesus entregou em nossas mãos um sacerdócio, uma missão, um ministério. Para quê? Para que a nossa jornada seja vitoriosa, seja triunfante. E o que isso significa, irmãos? Significa que nós precisamos, sim, marcharmos destemidos, não nos acomodarmos, apresentarmos ao mundo sofredor a grande luz que é a doutrina desta igreja, o poder da Santa Vó Rosa, o poder do nosso querido primaz. E como nós, irmãos, vamos alcançar esse objetivo? Procurando colaborar com a nossa igreja em todos os sentidos, espiritualmente falando e também materialmente falando. Porque, irmãos, essa jornada não pode ser algo tímido, ou seja, apenas nós, se compararmos hoje com o grande número de pessoas que vivem nesta terra, ainda somos uma minoria. Então, se nós estivéssemos hoje encerrando a nossa missão, será que não ficaria muitos para trás? Que ainda não tiveram a oportunidade de enxergar, de ver, de contemplar a luz no seu caminho, como nós já possuímos, através da direção do Consolador, a Santa Vó Rosa, nosso primaz. Então, por isso, irmãos, que nesta igreja apostólica, tanto a parte espiritual como a material, elas precisam caminhar juntos ou juntamente. Não podemos ver uma muito distante da outra. Não. Então, por isso que nós, claro, em todas as nossas reuniões, temos uma parte, alguns minutos de nossas reuniões, dedicado às contribuições, às ofertas. Por quê? Se nós não fizermos, se nós não colaborarmos, o sacerdócio que está em nossas mãos não será executado no tempo de Deus. E a jornada não será tão triunfante como imaginamos que deva ser, e como cremos que deva acontecer. Tendo à nossa frente a Santa Vó Rosa, Jesus nosso Senhor, apresentando ao nosso Deus, ao nosso Pai, não uma ou duas ou três, mas milhares. E, quem sabe, até milhões de pessoas, ou de espíritos preparados nesta terra, santificados pela doutrina, pela disciplina, e que, guiados pela luz, puderam e poderão participar desta jornada triunfante e entregarmos a Santa Vó Rosa, Jesus, juntamente conosco, entregarmos o nosso espírito, a nossa vida eterna, nas mãos do nosso Deus, recebendo cada qual o seu galardão de acordo com a justiça do nosso Deus e com aquilo que nesta terra podermos ou pudermos realizar em nome dEle, a favor do seu reino, a favor da sua obra de paz, de vida e de salvação.
Por isso, irmãos, aqui está também em nosso boletim, editado pela direção, a mensagem direcionada às contribuições. A dedicação em contribuir. A dedicação de todos, estimados irmãos e irmãs, em manter a nossa igreja com as suas contribuições, é muito importante e de grande valor para a obra de Deus na terra. Deus ama aos que contribuem com alegria no coração, conforme ensinou o apóstolo São Paulo em carta à igreja de Coríntios, na qual afirmou: Deus ama ao que dá com alegria. Ele é poderoso para fazer com que lhe seja acrescentado toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, todos transbordem em toda boa obra. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Deus o Pai, Jesus nosso Senhor, prepararam e enviaram a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, para ajudarem ao seu povo, distribuindo bênçãos preciosas, concedendo paz, saúde, felicidade, abençoando o pão nosso de cada dia. Desde a antiguidade, através do profeta Moisés, Deus o Pai instituiu o dízimo em seus mandamentos e entregou nas mãos de seu povo a responsabilidade de manter o seu reino na terra. Também para que almas fossem preparadas para um dia habitar na glória celestial, e para que na terra seus filhos tivessem uma vida justa, honrada e santificada, a fim de que vivessem em paz e fossem muito abençoados. Assim sendo, é de justiça que, no tempo presente, o povo apostólico contribua para manter o trabalho de sua igreja. Inclusive porque é o único meio com o qual contamos para levarmos avante esta obra de salvação e redenção da criatura humana. Tivemos uma redução substancial das ofertas neste mês de julho, o que poderá comprometer o fluxo de caixa da igreja, mas confiamos no seu entendimento e na sua compreensão para ajudar a sua igreja. Sabemos das dificuldades que todos nós enfrentamos, mas, irmãos, esta obra não pode parar. É hora de provarmos a Deus e aos nossos santos o quanto amamos nossa igreja e não vamos desamparar esta obra tão maravilhosa a qual pertencemos. Irmãos e irmãs, contribuam com amor e dedicação, pois a nossa igreja depende muito do amor do seu povo para realizar e levar avante a sua missão. Cumpram com o seu sagrado dever de manter a igreja apostólica, que é o reino dos céus na terra. Enviamos nosso abraço fraternal, desejando-lhes toda a proteção celestial de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Senhor, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo e de todos os santos e anjos do Senhor. Aqui está, portanto, irmãos, ensinamentos direcionados a todos nós a respeito da dedicação que precisamos demonstrar, manter para com a obra do nosso Deus na terra, que é esta igreja apostólica. Por isso os irmãos cantaram: um sacerdócio santo, a Santa Avó Rosa nos entregou. E o que ela nos pede? Amor e santificação. Porque tendo amor, tendo consagração, santificação,
Obviamente, este amor nos leva a sermos dedicados ainda mais à obra da igreja na terra. E, consequentemente, o nosso esforço será maior, compreendendo e entendendo que a nossa igreja depende de todos nós. A nossa união é e será a garantia da nossa vitória. Povo dividido não vence, porque um vai para um lado, outro vai para o outro, e as forças tornam-se pequenas. Por isso que a nossa jornada só será triunfante se estivermos ligados, segurando nas mãos do Consolador e nas mãos do irmão Aldo. E nós sabemos o que a Santa Rosa, o que o irmão Aldo quer e deseja de cada um de nós, em todos os sentidos, espiritual e materialmente falando. Eu convido-os para que curvem a sua fronte, farei uma pequena oração de consagração. Querida e santa avó, em nome da senhora e do profeta irmão Aldo, estamos com muita alegria em nossa alma reunidos nesta santa reunião de oração, dedicada ao Espírito Santo do Pai. Grande é o nosso contentamento, porque sabemos que o teu poder maravilhoso sempre tem estado ao nosso lado, através de santos e anjos, operando maravilhas, milagres, e materialmente falando, dando-nos o pão de cada dia, à nossa mesa. E por isso entendemos que também precisamos ser dedicados e gratos à nossa Igreja Apostólica, reconhecidos pelo que temos, pelo que somos, tanto materialmente como espiritualmente falando. E ao doarmos, ao participarmos de nossas reuniões, através das contribuições, é um gesto, é um ato, onde demonstra esta nossa fidelidade, este é o nosso amor, por tudo quanto a senhora é e significa para todos nós, e também, por que não, para muitos, os quais amanhã participarão desta jornada triunfante, ao lado da senhora e do nosso profeta irmão Aldo. Que as tuas bênçãos continuem sendo derramadas sobre todos, e que a senhora possa aceitar no teu trono de glória e de graça, as ofertas de todos nós, as quais em nome da senhora e em nome do Senhor, querido irmão Aldo, nós declaramos consagradas para a manutenção e a expansão do reino de Deus, aqui entre nós, a Igreja Apostólica. Amém. crendo na doutrina
proclamamos sem temor que nesta igreja tem uma santa poderosa que nos dá disciplina, justiça e amor, verdade e santidade, e é o nosso Espírito Consolador. Estás triste, abatido, desanimado desta vida, meu irmão, com reverência e amor no coração, diga o nome do profeta do Senhor.
saúde, e no trabalho a falta de felicidade. Clame o nome do profeta poderoso, pois ele é santo, justo e muito amoroso. Deus, povo do último profeta, sempre unido a vitória será certa, e anunciai o evangelho do Senhor, para que o mundo conheça o Consolador. Prezados irmãos e irmãs, antes de adentrarmos propriamente nas mensagens contidas em nosso boletim, transmito aos presentes e aos internautas um depoimento de fé. Em sua carta de 9 de julho de 2020, assim testemunhou nosso irmão Elias Caires Catulé, regente titular do coral da sede da Igreja Apostólica. Eu estava em um sábado na igreja e, quando fui reger o coral, coloquei as chaves do meu veículo na gaveta de minha mesa de trabalho. E no término da reunião fui pegá-las. Ao abrir a gaveta, não as encontrei. Porém, ao sair do templo, encontrei o irmão Aldo e relatei o fato a ele. E ele disse-me: fica calmo, o ruim é desastre ou morte. Então o irmão Aldo solicitou que o motorista nos levasse para casa em um outro veículo. E fomos pela rodovia Anhanguera até a cidade de Francisco Morato, onde eu morava. No outro dia, vim para o ensaio de trem, pois meu veículo ficou estacionado na rua da sede.
E ao entrar para o trabalho de ensaios, encontrei as chaves do veículo no mesmo local onde eu havia deixado, provando o grande poder do profeta irmão Aldo, que, sabendo do que poderia acontecer comigo, fez com que eu não visse as chaves do meu veículo e não acontecesse uma tragédia comigo e com a minha família. Venho, por meio desse depoimento de fé, agradecer a Deus, nosso Pai, ao seu Divino Espírito, à Virgem Maria, ao Senhor Jesus, à Santa Vó Rosa, ao Santo Profeta irmão Aldo, e a todo o poder celeste, por termos este Santo Profeta em nossa igreja, que nos livra de todo perigo e maldade. Meus sinceros agradecimentos ao Santo Profeta, irmão Aldo, por mais este livramento. Assinado Elias Caires Catulé. Como acabamos de cantar, nós, irmãos, precisamos sempre do poder de Deus ao nosso lado, em nosso benefício, ao nosso favor. E foi Ele mesmo, Deus, juntamente com Jesus, seu amado Filho, que prepararam e nos deram 2 santos, na atualidade, vivos, poderosos, que fisicamente estiveram conosco e eternamente, hoje em espírito, reinam ao lado do nosso Deus. A saber, a Santa Vó Rosa, nosso glorioso Espírito da Verdade, e ele, o nosso Santo Profeta, que no próximo mês de agosto, que logo mais se inicia, no seu término, no dia 31, ou em data mais próxima, estaremos nós na sede e nas congregações, louvando e glorificando, exaltando ao nosso Deus, a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e a Ele próprio, irmão Aldo, por esta vida preciosa, que está e estará com todos os apostólicos fiéis e sinceros, que permanecerem até o fim, lutando ao lado dele, do irmão Aldo, dela, Santa Vó Rosa, para que eles possam cumprir o ministério glorioso que receberam de Deus e de Jesus, seu amado Filho, qual seja preparar o maior número de almas possíveis, para que a grande vitória seja um dia decretada pelo nosso Deus, pelo nosso Pai, na consumação do seu juízo e dos seus planos, e que esta vitória seja cantada com a maior das alegrias, porque será uma alegria espiritual, totalmente espiritual, por todos aqueles que naquele glorioso dia estiverem preparados. E triunfantemente adentrarem ou adentraremos pelas portas, pelas janelas do glorioso céu de luz, onde santos e anjos, ao lado da Santa Vó Rosa, ao lado de Jesus, ao lado do nosso querido profeta, nos aguardam, mas não é só isso. Lutam para preparar o nosso espírito, para nos livrar dos laços da morte. Porque, irmãos, é através do irmão Aldo, é através da Santa Vó Rosa, que todo aquele que almeja o reino dos céus terá, portanto, condições de crer verdadeiramente, como está aqui na palavra da doutrina, crer em espírito e em verdade. E viver, portanto, conforme é a vontade de Deus, para que se cumpra na vida de todos quantos lutarem por isto, a palavra da doutrina, onde diz também que todo aquele que é dirigido pelo Espírito de Deus,
este é filho de Deus. Porque tem a mesma natureza divina. Está, através da mesma índole, através da mesma vontade, ligado no mesmo Espírito, no mesmo amor, que é o amor que existe nos céus. É o amor que existe nele, Deus, no seu divino Espírito. É o amor que existe nele, Jesus, na Santa Vó Rosa e também no nosso querido irmão Aldo. Irmãos, humanamente falando, nós não temos condições de mensurar, ou seja, de entender de uma forma, vamos dizer assim, completa, o tamanho, a grandeza das lutas e do poder empreendido pela corte divinal, pelos santos, pelos anjos, em favor e em benefício de todos aqueles que querem viver para a eternidade. E que, conhecendo a vontade do Pai de uma maneira perfeita, através do Evangelho anunciado, apregoado por Jesus, e hoje pela Santa Vó Rosa e pelo profeta irmão Aldo, por esta igreja, portanto, possam, assim, um dia participar dessa jornada triunfante, que nós já estamos vivenciando, porque já tivemos a oportunidade e o privilégio de sermos escolhidos por Deus, guardados pelo seu amor, alcançados pela sua misericórdia. Porque a Santa Vó Rosa e o nosso profeta participam deste amor divinal em nosso benefício. Então, irmãos, ao falarmos, por exemplo, da fé, do crer em Espírito e em verdade, e também sobre as virtudes do Espírito de Deus para os seus filhos, são os dois títulos das mensagens, nós estamos já, sim, falando do irmão Aldo e da Santa Vó Rosa, porque é através deles, desses dois santos poderosos, que conhecemos a Deus, que acreditamos e cremos da maneira perfeita, porque crer em Deus não é somente saber que Ele existe, mas crer em Deus é entender e compreender o seu amor, a sua justiça, o seu perdão, as oportunidades que Ele concede ao homem, e também, claro, a sua justiça, porque Deus é amor, mas também é justiça. E por isso, irmãos, o irmão Aldo, junto com a Santa Vó Rosa, eles são tudo para nós. E nós precisamos do irmão Aldo, sim, como acabamos de cantar, materialmente e espiritualmente. Precisamos da Santa Vó Rosa, porque é eles quem, diante do nosso Deus, podem receber as orientações, ou seja, pode dimanar, ou seja, enviar, conceder, distribuir as virtudes que existem no Espírito do Pai. Eles são os porta-vozes, a ligação entre Deus, o seu Espírito, e a criatura na terra, que torna-se em seu Filho, através da comunhão, da obediência, da fé e do viver consagrado a Ele, Deus. Crer em Espírito e verdade. Primeira mensagem. Esta mensagem pretende auxiliar, ajudar nossa conduta frente aos possíveis obstáculos advindos da má interpretação a respeito da existência dos santos verdadeiros. Jesus nosso Senhor enfatizou em sua pregação que os fiéis a Deus o Pai vivem e viverão para todo sempre, pois a vida é eterna no reino dos céus. E por isso nunca mais morrerão,
sendo iguais aos anjos. Os santos verdadeiros não são mortos. E essa forma de crer não se constitui em idolatria, como muitos pensam. Os santos que Jesus formou são cheios de vida. É o caso da Santa Rosa, que tem um galardão especial, pois foi escolhida para ser o Consolador. Nós, os apostólicos da Santa Rosa, cremos, portanto, em espírito e em verdade. Porque cremos em Jesus e na doutrina dele. Cremos na sua graça, nas suas promessas, encerradas em seu Novo Testamento, ou seja, a nova aliança que firmou com Deus através do seu sacrifício na cruz e gloriosa ressurreição. Ora, se ele nos deixou um testamento, prometendo a herança do reino do céu, é lógico que desfrutam desta herança todos os que ele santificou e santifica continuamente. Todos os fiéis ao nosso Deus vivo, à Santa Rosa e ao Santo Irmão Aldo, que estão crendo assim, estão em pleno acordo com os ensinos dele, Jesus. Estão crendo, portanto, em espírito e verdade. E todos que dizem crer em Deus, precisam crer também nos santos formados por Jesus, para que sua crença seja completa. Isso não é idolatria. Na idolatria, a crença é materializada. Tanto é verdade que até a avareza é idolatria. E a avareza é o sentimento que prende o ser humano ao materialismo. E a amplitude do significado da avareza alcança todos os sentimentos negativos, reprovados por Deus, tais como a vaidade, o orgulho, o interesse exclusivo em riquezas e dinheiro, que se constitui em ambição, o apego exagerado a uma ou mais pessoas, que é o ciúme, enfim, as atitudes extremistas e inconsequentes estão agrupadas na categoria da avareza, que por sua vez caracterizam a idolatria. Essa definição é parte integrante da doutrina apostólica, nos dada por Jesus através da Santa Rosa, e está registrada no livro, o Evangelho do Reino dos Céus. Os que aceitam esta doutrina com fé e sinceridade, recebem mais entendimento, e assim compreendem toda a verdade ensinada por Jesus. Estes alcançam sabedoria, que é uma virtude ou dom natural do Divino Espírito Santo, que é o Espírito da Santíssima Trindade. Em outras palavras, os que creem e são preparados pela Santa Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, pela graça de Jesus, estão sendo santificados e por isso passam a merecer o dom da sabedoria concedido pelo Espírito do Pai. Jesus, nosso Senhor, disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E a luz da vida é a sabedoria para discernir os assuntos espirituais. E a pessoa que recebe esta virtude tem a mente em Cristo, como escreveu o apóstolo São Paulo, e assim passa a raciocinar como filho de Deus, porque é dirigido por Deus.
É o que ocorre com os apostólicos verdadeiros. Adquirem sabedoria e se conduzem de forma coerente com a orientação recebida da Santa Rosa e do Santo Irmão Aldo, os quais são representantes legítimos de Jesus e do Pai. Isto é ter a mente em Cristo, ser orientado e dirigido pela sua doutrina, que é santificadora. Estimados irmãos, creiam em Jesus, creiam na Santa Rosa, no Santo Irmão Aldo, na Virgem Maria e em todos os santos formados por Jesus e pelo Pai. Isto é crer em Espírito e verdade. E sua fé não será materializada. Então vejam, irmãos, que é o que nós temos aprendido nesta igreja apostólica. E ainda mais nos tempos atuais, onde precisamos, sim, viver pela fé. E viver pela fé é justamente crer no poder da doutrina, no poder dos ensinamentos ministrados pelos céus, através da Santa Rosa e do nosso profeta e glorioso Irmão Aldo. E todo aquele que norteia a sua vida, conduzindo-a nos ensinamentos que precisam e devem estar armazenados em seu espírito, não deixa o mundanismo, não dá abertura no seu coração para coisas que não agradam a Deus, que não edificam, que, ao contrário, enfraquece o espírito. Por isso, irmãos, o nosso saudoso bispo, em suas pregações, ele sempre dizia: o homem não é apenas carnal. Ele deixava bem, frisava bem isto, e através das suas mensagens nos mostrava que o homem não pode se esquecer do seu ente espiritual, a sua alma, que precisa sim ser conduzida pela luz da verdade, que é o caminho ensinado pelo Divino Mestre Jesus. Naquele corpo físico, a semelhança de um homem, quando esteve presente nesta terra pela primeira vez. E hoje, através da Santa Rosa, preparada por Ele mesmo, em nome do Pai, para nos unir e reunir em torno desta fé, desta crença. Portanto, devemos viver assim, crer em espírito e em verdade. E mesmo, claro, nos dias presentes, onde já não podemos mais ver com os nossos próprios olhos o irmão Aldo, nem beijar suas mãos, nem contar para ele algum problema nosso, fisicamente falando. Mas precisamos saber, entender e crer que ele, através do seu divino Espírito, porque é um Espírito que pertence ao nosso Deus, que faz parte da glória do Pai, Ele está aqui conosco. Ele pode estar em qualquer lugar, desde que neste lugar haja condições para isto. Eu sempre gosto de falar, ou de dizer aos irmãos, muitos dizem: Deus está em todo lugar. Não, é um pouco diferente. Deus pode estar em qualquer lugar, desde que exista condições para Ele manifestar o seu poder, a sua glória, ali, acolá, em um lar, em um trabalho, na escola, desde que ali exista alguém que queira e que seja dirigida ou dirigido por Ele, Deus, através do seu Divino Espírito Santo.
portanto considerada pelos céus como seu filho legítimo, herdeiro do testamento de Jesus, a coroa de glória, a vida eterna, aguardada, o lugar preparado por Ele, Jesus, para tantos quantos viverem e entenderem aquilo que Ele deseja de cada coração para termos o direito a uma vida eterna ao seu lado. A outra mensagem, irmãos, como eu já disse sobre o título, as virtudes do Espírito de Deus para seus filhos. As virtudes do Espírito divinal embelezam a alma e fortalecem o Espírito do Filho de Deus. Sem elas, ninguém pode vencer. Para se ter uma vida feliz e abençoada, todo ser humano deve lutar para possuir esse tesouro que enriquece o espírito do homem. Para possuí-las, é preciso ser perseverante. Portanto, quem persevera em seus propósitos, acaba vencendo e alcançando os seus objetivos. São Paulo aconselha o seguinte para os que desejam vencer: sede alegres na esperança, pacientes nas lutas, perseverantes na oração e firmes na fé. Paciente é a pessoa que possui em sua alma a virtude da paciência, por conseguinte, é saber esperar e manter o espírito calmo, tranquilo, mesmo nas adversidades da vida, sem queixas, suportando com resignação e longanimidade todos os problemas que surgirem em seu viver. Longanimidade é ter firmeza de ânimo, é ser bondoso, generoso e corajoso para enfrentar as lutas e os problemas que surgirem em sua vida, sem desanimar, mas sendo perseverantes na oração e firmes na fé em Jesus, na Santa Vó Rosa, no Santo Irmão Aldo. E assim, como disse São Paulo, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, concedido. Seguindo esta orientação do amado apóstolo, todos serão sempre bem-sucedidos em seu viver. Perseverante é ser constante, portanto, na fé e na prática do bem e da caridade. Disse Jesus: pela constância ganhareis as vossas almas. Esperança é a virtude daquele que espera em Deus, com fé e confiança na sua graça, virtude e poder. Nós, apostólicos, além de depositarmos toda a nossa confiança em Jesus, também temos a nossa esperança e confiança na Santa Vó Rosa, o Consolador, que recebeu dele, Jesus, todo o poder para nos ajudar a alcançarmos a perfeição de nossas almas. Igualmente confiamos no Santo Irmão Aldo como nosso Supremo Pastor, que nos ampara, protege e abençoa. Portanto, Cristo, o Consolador e o Santo Pastor, são a esperança da nossa glória, da nossa vitória. Eis o sábio conselho do amado apóstolo São Paulo sobre as virtudes principais do Filho de Deus. Aconselho-vos a que vós comporteis de maneira digna a vocação a que fostes chamados, vivendo com toda a humildade e mansidão, suportando-vos mutuamente com caridade, com amor, sendo muito zelosos e diligentes em manter a unidade do Espírito,
mediante o vínculo da paz. Unidade do Espírito é a união de espíritos da mesma natureza, com o vínculo que liga na paz, que os conserva unidos, porque a paz traz a tranquilidade, a ordem e a harmonia. Outro ensino do Santo Apóstolo sobre as virtudes que devem estar no espírito dos seguidores de Jesus, da Santa Rosa e do Santo Irmão Aldo. Revesti-vos, portanto, como convém a eleitos de Deus, santos e queridos, de sentimentos de misericórdia, bondade, humildade, de mansidão, paciência, suportando-vos e perdoando-vos mutuamente. Se alguém tiver razão de queixa contra o outro, como Cristo vos perdoou, assim deveis fazer vós também. Mas, acima de tudo, revesti-vos da caridade, do amor, que é o vínculo da perfeição. Caridade ou amor ao próximo é o que liga os filhos de Deus entre si. Por conseguinte, todos os que buscam a santificação de sua alma precisam buscar em Jesus, na Santa Rosa e no Santo Irmão Aldo, com muita fé e confiança, as virtudes divinas. Aqui está, portanto, estão palavras importantíssimas, discorrendo a respeito de como atua, ou de que maneira pode estar ou se encontrar na vida de alguém nesta terra, as virtudes do Espírito Santo de Deus, nosso Pai. E como devemos fazer para merecê-las, para alcançarmos, através, portanto, das qualidades boas que devem existir em nosso espírito, em nossa alma. Porque, sendo assim, claro que Deus, vendo, através do seu poder de onisciência, onipresença, onipotência, e conhecendo o nosso espírito, Ele tem o maior prazer, a alegria divina, de poder enviar em nossa direção, colocar em nosso espírito o alimento divino, através de suas virtudes. Para quê? Para que possa existir em nós a segurança, a alegria, a esperança, o contentamento, a paciência, enfim, sabermos esperar em Deus, no tempo certo, no momento oportuno, mesmo às vezes passando pelas intempéries desta vida, pelos problemas desta terra, mas sabermos, irmãos, que se fizermos a nossa parte, a vitória é e será garantida pelos céus. Por isso que diz o nosso hino, a salvação só depende de cada um de nós. E nós não temos dúvidas nenhuma nesse sentido. Porque, irmãos, vejam o que Deus fez por nós e faz nos dias presentes e atuais, por nós apostólicos, em grande parte até pela humanidade, porque o seu poder ainda está sobre a humanidade, mas de uma maneira mais perfeita, mais completa, o seu poder está entre nós, dividido em cada coração, através das suas virtudes, que é o alimento divino, necessário, a manutenção da nossa alma, do nosso espírito. Então, irmãos, está fácil. Hoje só depende de nós. Temos a Santa Rosa, temos o Primaz, o Irmão Aldo. Tudo, ou todos, juntamente com a legião de santos e anjos, comandados, dirigidos
por esses santos de Deus que representam o poder do Pai e que receberam este direito de trazer este poder dos céus e dar como um presente maravilhoso a todos quantos estão crendo, obedecendo, vivendo como? Através do Espírito, através da fé. Se distanciando cada vez mais do mundo, ou do materialismo, ou das coisas banais, passageiras, que hoje existe, que daqui a alguns segundos se acaba, ou se acabam. Então, lembre-se sempre, irmãos, destas recomendações, que são de quem? Da doutrina, dos ensinamentos desta Santa Igreja, e que chegaram até nós como? Através da obra de Jesus, quando Ele novamente pôde retornar a esta terra, e nascer para nós, através da vida preciosa, do sacrifício, dos dons, da coragem, da sabedoria, do Consolador, a Santa Vó Rosa. E também, nos últimos 44 anos, além da Santa Vó Rosa, tivemos o privilégio de contarmos fisicamente com as orientações precisas, sábias, do nosso querido irmão Aldo. Então estamos completos, sim. Basta que lutemos para preservar, para conservar aquilo que já conquistamos através desta Igreja Apostólica. Como um tesouro, como um diamante muito valioso, muito brilhante, sabendo que o inimigo das nossas almas, como diz na palavra da doutrina, fica lá longe, vendo uma oportunidade para diminuir ou para tirar a fé, a esperança, o amor de um ou de outro coração. Então, tudo isso é um diamante que deve ser guardado no profundo da nossa alma, do nosso espírito, com muita fé. Guardem, portanto, todas as mensagens da nossa igreja, seus ensinamentos, sejam eles através de palavras, ou mesmo através da música, do canto, do louvor, que são externados pelas vozes dos nossos irmãos que tocam, que cantam, enfim, que também cumprem um ministério que alegra o Espírito de Deus, dos santos, dos anjos, e também o nosso, que participamos desse trabalho maravilhoso. Que a Santa Vó Rosa, o irmão Aldo, Jesus, Maria Santíssima, possam estar sempre ao lado de todos. Todos os nossos irmãos, irmãs, internautas, que estão já crendo e procurando entender, compreender a missão gloriosa desta igreja, de Jesus, através da Santa Vó Rosa e do profeta irmão Aldo. Nós vamos passar para a parte de oração. Eu convido a igreja que está assentada e puder, fique em pé, por gentileza. Iremos entoar o hino de número 84 do nosso cenário, Ó Espírito Santificador. Ó Espírito santificador,
Cada um pode fazer a sua oração durante alguns minutinhos, elevando o seu pensamento a Deus, a Jesus, a Santa Vó Rosa e ao nosso profeta, irmão Aldo. Amém. Vamos entoar também o nosso corinho de número 121, Gratidão aos Céus. Louvado seja o teu nome, ó Jesus, o Pai, o de Maria, Santíssima Em nome da Santa Vó Rosa, em nome do nosso querido primaz, em nome da direção da nossa igreja, eu apresento a todos os nossos agradecimentos pela sua companhia entre nós e pelo trabalho que cada um realiza em benefício da obra do nosso Deus na terra. Vamos fazer a nossa oração final, encerrando, portanto, a nossa reunião. Querida e Santa Avó, nosso glorioso Espírito da Verdade, prometido por Jesus Cristo, o Divino Mestre, e também ao Senhor querido primaz, profeta de Deus, na tua pessoa, no teu Espírito, cumpriu-se outra promessa do Divino Mestre Jesus, quando disse que nos tempos da regeneração haveria um só rebanho e um só pastor. Nós, como apostólicos do Senhor, da Santa Vó Rosa, de Jesus, conhecedores da doutrina ensinada nesta Santa Igreja, cremos e vivemos em espírito e em verdade, porque temos, ó primaz, aprendido como viver santamente, como dissera Jesus: sede vós santos, assim como é santo o vosso Pai que está nos céus. Sabemos que Jesus dissera essas palavras porque, com a vinda dele a esta terra, todo aquele que ouvisse a sua voz, guardasse os seus ensinamentos, praticasse o seu evangelho, já na terra, alcançaria a condição de filho de Deus. E, portanto, o preparo necessário para se tornar um santo, à semelhança dos santos e anjos, que já vivem na eternidade. E por isso ele disse: aquele que crer em mim não verá a morte, uma vez que, terminando o corpo, o espírito vivificado, santificado pela palavra da doutrina, por ele Jesus, adentraria, subiria aos céus e tomaria posse do galardão, da morada por ele mesmo preparada. Hoje vivemos, ó Vó, ao teu lado, ao lado do nosso querido primaz, santos vivos, poderosos, sem os quais nós não poderíamos vencer as lutas de cada dia, porque sabemos que vivemos em dias difíceis. O mundo, a materialização, tenta dominar os corações nesta terra. Mas graças ao poder da Senhora e do nosso querido irmão Aldo, temos alcançado em Deus a sabedoria divina,
através da comunhão, através da fé, através da consagração, para termos o discernimento, o conhecimento daquilo que é divino, daquilo que é perpétuo, daquilo que é infinito, quais sejam as qualidades que acompanharão o nosso espírito, quando tivermos a honra e a glória de sermos levados aos céus, pelos teus santos e pelos teus anjos. Que a Senhora possa colocar em nossos corações sempre esses ensinamentos que temos recebido da Senhora e do nosso profeta irmão Aldo, para que possamos a cada dia entendermos a Deus de uma melhor maneira possível, e vivermos nesta terra como se já estivéssemos nos céus, com a única diferença em relação ao corpo material, que enquanto for permitido pelo nosso Deus, aqui devemos viver com fé, com esperança, com coragem, uma vez que recebemos um sacerdócio santo para ser vivido, cumprido, executado pela nossa missão, que é uma jornada extraordinária e que será vitoriosa, contando com a participação de milhões e milhares de almas alcançadas pelo poder, pelo amor da Senhora, pelo amor de Jesus, pelo poder do Senhor querido e santo irmão Aldo. Agradecemos por essa santa reunião em que tivemos a oportunidade de, na mesma fé, no mesmo espírito, louvarmos, exaltarmos Deus e o seu divino Espírito, porque sabemos que tudo dimana dele, a sua vontade, o poder, a sua direção que sobre nós está. Querida avó, querido profeta irmão Aldo, que os teus filhos possam ser ouvidos em suas preces, em suas orações, em suas súplicas, e também em seus agradecimentos, os quais com certeza estão fazendo neste momento, ou fizeram durante os minutos dedicados à parte de oração. Para aqueles que estão representados nessa caixa de pedido de oração, por nomes ou por pedidos, vó, eu peço que o teu poder, o teu amor, a tua misericórdia, alcance essas vidas onde quer que eles se encontrem, desde que em espírito estejam ligados ou voltados à Senhora, porque conhece muitos o teu poder e sabe e conhece o teu amor. Que a Senhora, junto com o irmão Aldo, faça o que for de melhor para cada um deles. Esse é o nosso desejo. Despeça logo mais os teus filhos para os seus lares, que a companhia maravilhosa dos teus santos e anjos que aqui conosco estiveram e estão os acompanhem, guardando-os no caminho que irão fazer até o seu destino final, até os seus lares, dando a todos uma boa noite de descanso, um bom dia, amanhã de trabalho, e que o final de semana seja de uma vitória maravilhosa para todos os teus filhos e filhas, para todos quantos viverem conforme a Senhora deseja e quer, cumprindo nesta terra a vontade divina do nosso Deus. Irmãos e irmãs, internautas, recebam com fé a bênção do nosso Deus e Pai e do seu divino Espírito, a bênção de Jesus, seu amado Filho, da nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o nosso glorioso Espírito Consolador, a bênção também extraordinária e o abraço fraternal e espiritual do nosso santo pastor, por excelência, nosso querido e estimado irmão Aldo. Que este abraço esteja com todos. Amém. A paz do Senhor para todos os irmãos. Muito obrigado a todos.